Aleluias. Mais uma vez a paz da sua igreja, amém? Que medo. É uma responsabilidade enorme. Mas eu preciso que você se atente. Porque algumas coisas vão ser construídas, outras vão ser aprendidas e outras desconstruídas para que o novo de Deus se manifeste a nós. Você crê nisso? Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 11. Mateus 5, versículo 11. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se assente e após se assentar, aplauda o nome do Senhor. Geralmente eu falo, quando eu vou pregar, que eu tenho uma palavra simples, rápida e objetiva. Ela continua sendo simples, continua sendo objetiva, talvez não tão rápida. Mas Deus vai falar ao seu coração. Amém? Nós viemos falando toda essa semana sobre as bem-aventuranças, o primeiro sermão, o primeiro discurso de Jesus que ele trouxe no monte. E o primeiro discurso colocado na palavra do Senhor são as bem-aventuranças. Mas diz a palavra que quando Jesus sobe ao monte, já tinha uma multidão que o seguia. Jesus já estava tendo relevância no contexto, ele só não está colocado na palavra, mas ele já falava com as pessoas. Ele já alcançava o coração das pessoas. E ele tinha credibilidade na sua fala, porque aonde ele ia, já tinha multidão. E para nós falarmos das bem-aventuranças, precisamos entender que Jesus, ele é o nosso libertador. Assim como Moisés foi o libertador do povo do Egito, Jesus é o nosso libertador. Ele trocou a nossa herança, porque a nossa herança era o inferno. Amém? Antes de Jesus se entregar na cruz, a nossa herança, o que nós tínhamos de direito, Dona Catarina, era o inferno. Mas por causa da cruz, por causa de Jesus morrer em meio a seu lugar, nós temos acesso à vida eterna. Só que se Jesus é libertador, esse Jesus salvador, sempre que eu tenho oportunidade, muitos que sobem nesse altar deixam bem claro que o Jesus que veio não é o Jesus que o povo de Israel estava aguardando, esperando um Jesus glorioso, que ele viesse e libertasse as pessoas não de si mesmo, não do pecado, mas de Roma, de imposto, de regras humanas. E esse Jesus, ele estava tão preocupado em ter um relacionamento com o homem, que ele vem falando da essência, da mente, do coração. Quando era falado sobre acertos e erros, sempre tinha a ver com um ato. A pessoa errava ao ter o ato, e Jesus vem nos ensinando que se começa na cabeça, se já está no coração, existe o erro, existe o pecado. Jesus, ele tentou internalizar, ele tentou trazer para dentro, ele tentou nos mudar de dentro para fora, desde o seu primeiro contato com as pessoas, daquilo que era só externo. Amém? Até aqui. Só que nós temos algumas coisas interessantes acontecendo aqui. Quando Jesus ele fala com as pessoas, ele começa a apontar um grupo de pessoas e trazer uma descrição de características. Como se fosse assim, eu chego para o pastor e eu vou falar de um povo, mas o meu diálogo é com o pastor. E eu começo a apontar essa fileira aqui. E nós começamos a falar, pastor, bem-aventurados são. Bem-aventurados são, o meu diálogo é com o pastor, mas estou falando de um grupo de pessoas. Todo o diálogo que está acontecendo
é na terceira pessoa. Existe uma multidão que está ouvindo Jesus, pastor Stephanie. E ele está falando com aquela multidão sobre um tipo de pessoas, um grupo de pessoas. Mas quando nós chegamos nesse versículo 11, ele não fala mais sobre as pessoas. Ele traz o seu discurso para o povo que estava ali com ele. Bem-aventurados são vocês. Vem para a segunda pessoa do plural. Significa que o que nós acreditamos e temos como 9 bem-aventuranças, nós temos 8. E essa nona, que não é nona, é uma certeza daquilo que nós vamos aprender nessa noite, do que Jesus vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Só que o que é interessante, que nós vamos ver, que da segunda bem-aventurança até a sétima, tem 2 pontos que se desenrolam o tempo todo. Uma aflição presente e uma promessa futura. A pessoa chora hoje, vai ser consolada. Ela tem fome e sede de justiça, ela vai ser saciada. O tempo todo existe uma conversa sobre que esse povo, que essas pessoas estão passando, e o que terá de recompensa, o que vai ter de promessa após isso. Só que a primeira e a oitava, ele fala: o reino de Deus é de vocês. Ele não está falando de uma promessa futura. Ele está falando de algo que já estava manifesto entre eles. É como se Jesus estivesse entre eles falando: o reino de Deus vai vir. O reino de Deus vai se manifestar até vocês. E as pessoas ouvindo ele falando isso, missionária Gláucia, ele simplesmente pega e fala: o reino de Deus já está com vocês. Eu sou o reino de Deus e já estou entre vocês. Algumas coisas começam a ser interessantes. Porque quando Jesus fala daqueles que choram, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que são pobres de espírito, daqueles que são mansos e humildes, daqueles que vão ser perseguidos, você repara, José, que não é uma ordem: vocês tenham fome. Não. Jesus não chega e fala: tenham fome e sede. Ou então ele chega: chorem. Ou então sejam manso. Não. Ele está descrevendo um povo que é, e não está ordenando ninguém a ser. Ele está falando sobre um grupo de pessoas que já tinham aquelas características. E o que é interessante, que não existe nesse diálogo Jesus falando que ele não queria que as pessoas fossem daquele jeito, mas que por causa delas serem e passarem pelo que elas estavam passando, existiria uma promessa futura. Primeira coisa que eu quero deixar aqui como um paralelo: aquilo que você está passando hoje não é para te afastar e para te tirar do centro da vontade do Senhor. Pelo contrário, é Jesus se manifestando, se revelando e se aproximando de você. Então, se você chegou aqui, você tem chegado diante da presença do Senhor: Senhor, muda minha história, acaba com o meu problema, traz solução. Primeiro o seu clamor tem que ser: se revela a mim, se manifeste a mim. E a sua postura é se aproximar dele, ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja sendo perseguido. Jesus não falou que eles deveriam deixar de ser, mas porque eles eram, André, algo aconteceria em favor deles. Então, se você está sofrendo, bem-vindo ao clube. Não tem quem não sofre. Está doendo, não tem para quem não dói. Está chorando, tem dia que é difícil, mas levanta a cabeça, porque existe uma promessa futura. O próprio Jesus nos garante que ele vai nos consolar. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. O que é legal que toda semana foi abordado um tema. E o pastor semana passada falou sobre os perseguidos, e o que eu li é uma afirmação: vocês também vão ser perseguidos. Só que eu fico tentando imaginar
a cabeça desse povo enquanto estava ouvindo Jesus falando. Porque você ouviu uma história de sofrimento sobre alguém que passa, mas não parecendo que essa história vai chegar até você, é lindo. Vou dar um exemplo. Quando nós ouvimos que em São Paulo, quando chove, alaga tudo, cai tudo, quebra tudo, a gente não fica feliz por isso. A gente ouve, a gente até se compadece, até fica triste, porque é em São Paulo. Aí chega uma chuva igual deu há 2 semanas atrás, na nossa cidade, na nossa realidade. É posto que vira, é casa que destelha. O que acontece? A gente se assusta. É ou não é, Tony? Porque ouvir de uma catástrofe, de uma tragédia, de algo ruim, quando não está perto da gente, Felipe, é uma coisa. E quando aquilo se aproxima até nós, a história muda. As pessoas estavam ouvindo uma descrição de Jesus sobre um grupo de pessoas que estavam sofrendo, de pessoas que estavam chorando, de pessoas que tinham fome e sede, de pessoas que eram pobres de espírito. Só que quando nós chegamos no 11, Jesus ele quer dizer o seguinte: sabe tudo que eu falei dessas pessoas? Que parece que é um grupo fictício, parece que eu estou falando por parábola, parece que é só um exemplo. Então, é de vocês que eu estou falando. É lindo ouvir quando o sermão se revela para o Tony, mas quando o que está sendo falado para ele eu vejo que chega até mim, a história muda, Tony. É aquela história: Tony, estamos juntos, se você estiver sofrendo, conta comigo, porque é você que está sofrendo. E quando eu estiver sofrendo, como que eu vou me portar? É aquela história que é muito fácil, fala, não, vai dar tudo certo, Deus é com você. A gente tem força de abraçar, de chorar junto, quando é para nós sermos agente de cura. E quando nós estamos precisando, o que a gente faz? Se tranca, não clama por ajuda, não procura ninguém, tiramos as nossas próprias conclusões, aquilo que nós derramamos sobre as pessoas como força, quando é a nossa vez, a gente deixa passar batido. Amém ou não amém? É muito pessoal o que eu estou falando, porque serve para mim. E felizmente ou infelizmente, se você veio, também serve para você. Não é assim, joga e pega quem quer. É para você, porque você veio até aqui. Então Jesus está falando com você, porque Ele está falando comigo. E nós vemos Jesus falando sobre realidades acontecendo. E a nossa vida é mais ou menos assim mesmo. A gente foi tão acostumado a ter uma recompensa futura, que às vezes a gente vem, ou a gente faz não por causa de Jesus, ou porque nós amamos. Mas existe uma promessa. E a promessa muitas das vezes é o fio, é o cordão que nos liga no relacionamento com o Pai. Isso é muito perigoso, ser sustentado pela promessa. Temos que ser sustentados pelo relacionamento com Jesus e não pela promessa. Porque a promessa não vai acontecer no seu tempo. Mas se você quiser se relacionar com Jesus hoje, Cláudio, Ele está disponível para se relacionar com você. A promessa, o tempo dela acontecer não depende de mim. Mas se eu quiser me relacionar com Cristo hoje, hoje Ele está prestes a me receber. Então não é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. E Ele quer se manifestar, e Ele quer se revelar a você. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Aplauda o Senhor. Só que algumas coisas, quando eu começo a ler o Sermão do Monte, começa a me chamar a atenção. Existem alguns versículos que a gente se anula, porque parece que a gente não se encaixa quando a gente lê. Muitas das vezes a interpretação sobre os pobres de espírito tem a ver com pessoas humildes, simples, não abastadas, sem dinheiro, com impossibilidade financeira. E por causa disso, muitas vezes elas
se abatem. Aí talvez você fale assim, cara, eu não estou nesse ponto, eu não estou tão pobre assim, então esse daqui eu venci, eu passo batido. Só que quando Jesus ele fala sobre pobre de espírito, ele usa uma palavra chamada anavim. Repita comigo, anavim. Anavim. Mais uma vez, anavim. O significado dessa palavra significa prostrado, agachado, deitado, impossibilitado de ficar em pé, à beira do caminho. Só que quando Jesus disse isso, e nós começamos a estudar a raiz radical no hebraico, quando nós começamos a usar o grego para estudar, nós vamos chegar em algo chamado os manuscritos de Qumran. E nesses manuscritos de Qumran, ele citava um povo chamado de Anavim, a mesma palavra que Jesus usa para descrever os pobres de espírito. E esses manuscritos de Qumran, quando fala Anavim, ele começa a mesma descrição, um povo que está prostrado, agachado, impossibilitado, deitado à beira do caminho. Só que ele vem explicando por que é essa descrição desse povo. E o ideal desse povo é que eles estavam agachados, deitados, debruçados, porque eles não se sustentariam em si e nas suas próprias convicções, mas precisavam que o divino se manifestasse e os levantasse e os sustentasse. O que isso significa? Que existem pessoas que entram na igreja olhando para cima, não porque estão olhando para o alto para Jesus, mas porque acham que são autossuficientes, são capazes do que sabem, do que têm, do que aprenderam, de se sustentar numa vida com Jesus. Não, eu quero ser Anavim, que as minhas convicções me prostre, me derrube, me faça ficar agachado, mas que o divino, mas que Deus se manifeste até mim, e assim eu possa ficar levantado. É isso que Jesus está falando, de pessoas que não são autossuficientes, mas precisam dele. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que tem regido a sua fé, mas se você acha que a quantidade de anos de igreja te sustenta, sinto muito, você não vai ficar de pé. Se você acha que o seu ministério, o seu cargo, o seu talento, o altar te mantém de pé, eu sinto muito em lhe dizer, você vai cair. Mas se você estiver prostrado, à beira do caminho, disponível para que Jesus te levante com a sua divindade, você vai caminhar até a eternidade, porque o nosso sustento é Jesus Cristo. O seu sustento é Jesus Cristo. Quem te levanta, quem te sustenta, quem faz você vencer dia após dia é Jesus Cristo. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. E eu lembro que o pastor Diego, ele citou sobre a palavra Macário, o pastor Carlinhos e eu, antes de começar a série de pregações, eu preguei sobre Tiago, que a aflição produz em nós esperança e nós alcançamos a coroa da vida. E nós temos tentado, e uma das formas de revelação de Jesus para nós é sobre bem-aventurados, sobre estar feliz, sobre ser abençoado, estar satisfeito, ainda que eu passe por coisas. Só que a palavra Macário é uma palavra grega. Quando eu procuro uma raiz hebraica nessa palavra, a palavra Macário, com a raiz radical no grego, é ancherem. Repita comigo, ancherei. Ancherem não tem a ver com sentimento, não tem a ver com felicidade, e não tem a ver com uma convicção, mas significa marchar, ser enviado, ir, prosseguir, levar. Então nós começamos a juntar todas as bem-aventuranças, e hoje é a nona, hoje é a convicção. Hoje à noite nós saímos aqui com real noção do que está acontecendo.
significa que ainda que você tenha fome e sede de justiça, marche, procure pessoas que também têm sede e fome de justiça, para fazer diferença no contexto ao qual nós estamos inseridos. Você está chorando? Use a sua lágrima, use a sua aflição e marche, porque a sua dor, os seus traumas, os seus problemas vão curar pessoas que estão passando a mesma coisa hoje, e você foi curado em Jesus. Você vai conhecer alguém que no meio do caminho está triste, desassolado, porque meu pai morreu. João, seu pai também morreu, não morreu? Você vai simplesmente se revoltar, ou você vai usar a cura de Jesus e ganhar pessoas com problema? Eu perdi meu pai. Então, se eu conhecer alguém que chega para mim e fala: Mateus, a minha vida perdeu sentido, meu pai morreu. O meu também, mas Jesus se manifestou ainda mais como pai na minha vida. Foi abandonado? Não use isso para revolta, mas você vai encontrar no meio do caminho, na sua marcha, pessoas que foram abandonadas e vão querer parar. Você vai falar: quando me abandonaram, Jesus estendeu a mão para mim e me fez prosseguir. Ganhe esse tipo de pessoa. Tudo aquilo que nós estamos vendo sobre as bem-aventuranças, as convicções estão em nós, mas não para apenas no sentimento que eu tenho, porque sentimento por si só não nos faz nos movimentar, mas um comando de Deus: marche, e isso dá uma nova perspectiva. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele quer, e o que eu faço com isso? Sento aqui e assisto o culto? Eu marcho, eu vou, eu me permito ser enviado, e vou atrás de pessoas que passam a mesma coisa, e trago aqui para dentro, e os filhos vão se manifestar. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Então, em todo tempo, o diálogo de Jesus é falando sobre um povo, um diálogo de descrição. E quando ele chega no 11, ele fala assim: agora vocês, ele está falando, então, tudo isso que vocês ouviram, vocês vão passar por isso, vocês vão ser perseguidos. E trazendo como sentimento Macário, você vai ficar feliz porque eu vou te sustentar. E trazendo para o Ancherem, eu vou te enviar, ainda que você seja perseguido. Primeiro eu trabalho na sua convicção: Macário, não preciso de um motivo externo para ser feliz. Repita comigo: primeiro Jesus cura aqui, Ele vai curar o seu interior primeiro. Ele vai renovar suas convicções nele. E depois que as suas convicções estão saradas, Ele vai te enviar para que você faça aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Só que quando nós estudamos as bem-aventuranças, Mica, nós começamos a encontrar um outro paralelo. Quem que estava sentado num trono de glória e resolveu se fazer pobre de glória? Quem, quando estava na terra, tinha fome e sede de justiça? Quem, quando estava na terra, chorou com quem chorava? Quem, quando estava na terra, foi perseguido, e os ideais dele até hoje é perseguido? Jesus. Então Jesus, ele estava descrevendo um povo, e ele vem falando no 11 sobre uma certeza de envio. Mas por que ele fala isso? Porque Jesus, ele abriu mão da glória e está aqui como homem. Ele chorava com quem chorava. Ele foi perseguido. Ele tinha fome e sede de justiça. Mateus, o que você quer dizer? O Jesus que é nos convida a ser. Sheik, Jesus nunca vai dar uma ordem que Ele não seja o primeiro exemplo. Jesus nunca vai pedir nada para ninguém que Ele não tenha feito primeiro em amor. Homens pedem aquilo que não são capazes de sustentar e fazer. Patrão pede aquilo apenas porque ele manda.
Pessoas que têm qualquer tipo de autoridade pode pegar e pedir e determinar e mandar aquilo só por causa do seu cargo. Jesus não. Tudo que Ele pede, tudo aquilo que Ele manda é porque Ele foi o primeiro a fazer e manifestar nas nossas vidas. Então Jesus, que chorava com os que choram, nos convida a chorar. O Jesus que tinha fome e sede de justiça, nos convida a ser também esse povo. O Jesus que nos convida a ser. Então Ele renova as nossas convicções, Yuri. Depois Ele nos envia. Por quê? Porque Ele está falando dEle. E Ele está falando de um povo. Mas Ele está falando para você, está falando de você, Ele está falando de mim. Amém? E quando nós continuamos lendo o Sermão da Montanha, o próximo tópico que vai vir é o sal da terra e luz do mundo. Amém? Só que nós entendemos na nossa tradução que fala sobre o sal que é insípido, não serve para nada e tem que ser jogado fora. Ou sobre o sal que não salga, o sal que não tempera. Ou tem pessoas que falam do sal que ajuda a armazenar ou manter. Mas o original dessa palavra, quando entra sobre o sal da terra, luz do mundo, está falando sobre o sal que, se ele enlouquecer, ele precisa ser jogado fora. Como assim? Nós trazemos todo o Sermão da Montanha e entendemos que Jesus, ele descreve um povo. Jesus, ele descreve a si mesmo. Ele renovou as convicções, ele tratou o interior dos discípulos e do povo, ele foi exemplo, ele deu um comando de envio. E quando ele chega no sal da terra, ele fala assim: agora tudo que eu falei no monte, se vocês não continuarem, se vocês enlouquecerem, se vocês não permanecerem com a essência, com o meu ideal, com as minhas bem-aventuranças, você não serve para nada, apenas para ser jogado fora. Então, o que nós aprendemos essa noite, que se você está aqui triste, se você está aqui abatido, Ele vai renovar suas convicções. Ele vai tratar você de dentro para fora, nos seus sentimentos. Você vai aprender a estar feliz, porque existe diferença entre ser e estar feliz. Você pode estar triste, mas você é feliz porque Jesus é a razão da nossa felicidade. Então primeiro Ele vai tratar aqui dentro, Bruno, no nosso sentimento. Depois que Ele trata o nosso sentimento, Ele vai trazer uma palavra de envio. Ele vai nos enviar, Ele vai nos comissionar, porque Ele foi o primeiro, Ele é o enviado do Pai, Ele é o enviado de Deus que veio para cumprir algo. E nós também temos que cumprir, porque aquilo que Ele é, Ele nos ensina, Ele nos comissiona e Ele quer que nós façamos e sejamos como Ele. Mas o que isso tem a ver, Mateus? Jesus está falando que nós vamos passar por alguns tipos de coisas. Aí quando nós entramos na casa do Senhor, se o ar estiver muito barulhento, já é um motivo que faz eu pensar 2 vezes em voltar no próximo culto. Se o som estiver muito alto ou estiver muito baixo, é um motivo que me faz pensar 2 vezes ou mais, Gui, se eu quero voltar no culto. Se eu vim bem arrumado e ninguém falou que eu estava bem arrumado, ninguém me elogiou, se tornou um motivo para que eu não veja mais alegria de estar no próximo culto. Se eu preguei, ou se eu cantei, ou se eu orei, ou se eu fiz qualquer tipo de trabalho na igreja, e ninguém chegou e falou: ó, você foi bem, hein? Você voou hoje. Já é motivo para me frustrar e falar: não vale a pena, porque ninguém viu, ninguém reconhece. Nós estamos falando sobre o versículo 11, afirmando: bem-aventurados serão vocês, porque por minha causa vão te insultar, vão perseguir e vão levantar todo tipo de calúnia. Jesus está nos ensinando a estar
prontos para isso, e Ele vai nos comissionar no meio dessa realidade. O que acontece? Tudo é um motivo para eu pegar e falar: não quero mais, não vou mais, não vale mais a pena. Eu não sei o quanto você crê no tempo profético que nós estamos vivendo. Israel é o nosso relógio espiritual, não é, pastor? Existem pessoas que estão perdendo tempo enquanto o arrebatamento pode acontecer agora. Existem pessoas comissionadas, e eu sou um comissionado. Quem mais foi comissionado por Jesus? Existem pessoas que, além de não cumprir o envio, o Ansheren, além de não cumprir o envio, quando elas vão para tirar pessoas do propósito. Além de não ganhar pessoas por propósito, elas vão para tirar as pessoas do propósito. Jesus nos comissionou para, em meio a uma realidade de dor, de perseguição, de humildade, de estar agachado à beira do caminho. Ainda assim, Ele não disse que nos livraria disso, mas por causa disso, Ele vai cuidar de nós. E existem pessoas que estão aqui hoje, que além de não se sustentarem, além de não quererem ser enviadas, o que sai da palavra, o que sai dos lábios dela é: não vale a pena, eu não quero. Se eu fosse você, não queria também. Os comissionados do céu estão no céu e vão ganhar pessoas para o céu. Os comissionados de si mesmo, da sua própria alma, não querem e vão tentar tirar as pessoas que estão aqui para não querer mais. A pergunta do Espírito Santo em todas as semanas, fechando hoje: quem é você? Você é quem está e vai ganhar pessoas, ou você é aquele que quer ir embora e tirar quem está aqui de dentro também? Deus, Ele tem pressa de se revelar, não, de que você se revele logo quem você é. Como assim, Mateus? Eu não ouvi ninguém falando para o traidor: alguém que vai trair, trai logo. O próprio Jesus falou: quem tem que fazer o que tiver que fazer, faça logo. João, o comando foi de Jesus para quem não queria se revelar logo, porque Ele tinha pressa de me salvar e te salvar. Pode ser muito pessoal, e se você não quer, só saia. Mas não use a sua comissão, o seu envio, para lamentar as suas insatisfações e querer tirar pessoas do caminho de Jesus. Você está insatisfeito? Vai embora. Ou se prostre como um anavim, se agache, caia na beira do caminho e permita que a insatisfação dê lugar ao renovo, à restauração. Jesus não quer que ninguém saia, mas se você ainda assim não quer se tornar um anavim, não quer se prostrar, não quer se agachar, não quer ficar jogado ou esperando nele, é sua escolha, vá embora. Mas se você quer, Ele tem renovo para você. Jesus, Ele não vem aqui e traz uma sentença: você serve, você não serve, vai embora. Não, a palavra de Jesus para todos é: eu quero você. A palavra de Jesus é: eu te quero. Mas se você não quer, e eu afirmo de novo como Jesus, eu quero você. Mas se você não quer, se revele, se manifeste. Mas não use o envio, o comissionamento de Jesus do céu para tentar tirar pessoas que estão lutando diariamente para continuar em pé em Cristo.
insatisfeito com a sua esposa, não é pobreiro que você vai chamar sua esposa e vai resolver com ela. Está insatisfeito com o seu pastor, não é o membro que você vai chamar, é chamar o seu pastor e resolver. Eu nunca prego com esboço. E eu estou com esboço hoje. Mas isso não está no esboço. Porque Jesus, ele me faz lembrar de algo. Há quase um ano atrás. Por minha culpa. Minha. De ninguém. Por minha culpa eu não quis ser um anavim. Estar prostrado. Mas eu permiti indignações e frustrações do meu coração fazer eu entrar nesse lugar e torcer para que desse algumas coisas erradas, para eu ter argumentos para ir embora e colocar culpa em homens e mulheres de Deus. Só que um dia Jesus me deu um checkmate. O senhor não é maduro? Você tem problema com quem e aonde? Você vai chamar e você vai falar. E dentro daquilo que eu achava, eu não falei para outras pessoas, eu não fiz isso, mas eu me perdi em mim, pastor Stephanie. Eu fazia bem feito o que eu tinha que fazer aqui, porque talento a gente tem, ponto. Mas o meu espírito não estava aqui. Eu fazia porque eu sabia fazer. Eu tocava porque eu sei tocar. Eu cantava porque eu sei cantar. Mas Tiago, o meu coração não estava prostrado aqui, porque eu tinha um problema e eu não queria resolver. Mas eu entendi, pastor, que precisava ser resolvido. Existe algo profético acontecendo aqui nessa noite. E numa quinta-feira, às 7:45 da noite, eu fui até a casa do meu pastor Carlos, e eu fui até a casa da pastora Mileide. E eu já comecei a conversa assim: eu estou torcendo para dar ruim, porque eu vou poder ir embora, olhar para trás e falar: vocês eram culpados, só iria voltar para pegar minha caixa e prosseguir. Porque eu achava que eu tinha um problema e eu achava que eles eram um problema. Só que podia ter resolvido antes, Júlio. E eu fiquei, cara, fazendo bem feito porque eu sabia. Mas eu não era um anavim. Eu só fazia porque eu sabia. Eu entrei na casa daquele pastor e eu rasguei meu coração para ele. Pergunte para mim, Mateus, o que aconteceu? Pergunte o que aconteceu. Eu saí daquele lugar amando mais do que nunca a minha igreja e amando a Jesus. Porque naquela mesa, enquanto eu vomitava as minhas insatisfações, eu fui perdendo as minhas forças e eu me tornei novamente um anavim. Eu me prostrei, eu me agachei, eu fiquei à beira do caminho, disponível para Jesus fazer o que Ele tem que fazer na minha vida. Está insatisfeito com seu irmão? Procure ele, resolva. Seja um anavim, se prostre, seja humilde e permita que o divino se manifeste, Jesus se manifeste e te ponha de pé. Tem um problema com o seu líder, seja homem e mulher, procure ele, se resolva. Seja um anavim, se prostre, se coloque no chão e permita que Jesus te levante. Nós estamos vivendo um momento a qual tudo se tornou discurso para eu não fazer. O que eu só preciso é acumular a quantidade de culpados. O próximo domingo eu vou chegar tarde porque a Mica hoje não chegou no horário. Então eu já tenho uma desculpa, a Mica não chegou no horário, então eu também não vou chegar semana que vem. Em vez de eu chegar e falar: Mica, por que você não pode chegar no horário? Eu tenho carro, eu vou te abençoar. Não, semana que vem então eu vou chegar mais tarde porque ela chegou tarde hoje. É isso que está acontecendo dentro da igreja. As pessoas não querem cura,
As pessoas querem que outras entrem em crise para usar a crise delas para errar. Eu não sei vocês, mas o fechamento das bem-aventuranças, Jesus quer corar suas convicções. E se a sua régua é o sistema religioso, são homens, vai dar ruim. Porque você, a primeira régua torta é a sua. A primeira régua torta é a minha. Tony, a régua da igreja é Jesus, cara. O padrão da igreja é Jesus. Então Jesus quer curar suas convicções essa noite. Nele. Se você entrou aqui fraco, é Ele que vai te sustentar. Se você entrou aqui querendo parar, não é a mão de homem que vai te levantar, é a mão de Jesus. Depois que você for curado, Ele vai te enviar, Ele vai te comissionar, e você não vai ficar parado, você vai ser útil no reino de Deus. Nós aprendemos que não é o quanto que eu faço apenas para Jesus, mas é o quanto de trabalho que eu dou para o inferno. A igreja de hoje, ela bola estratégias, ela cria estratégias, Felipe, para ser útil, mas ela não incomoda mais o inferno. Jesus te chamou para ser relevante no céu, mas Ele te chamou para você ser um atormento para o inferno, cara. Passou da hora de nós começarmos a agir como pessoas levantadas por Cristo, comissionadas por Cristo. Se existe o sistema religioso, não tem para onde correr. A igreja existe, nós estamos aqui para servir. Mas quem nos comissionou foi Jesus. Então levante a sua cabeça hoje em nome de Jesus. Levante, bata a poeira, sacode a sua roupa e entenda que o comissionamento é do céu. Vai logo, passou da hora de você fazer o que Ele te chamou. Se coloque de pé. Jesus não quer uma igreja apática, uma igreja apóstata. Jesus não quer uma igreja fria. Jesus não quer uma igreja covarde. Jesus quer uma igreja que está convicta, uma igreja que é sadia, uma igreja que é madura, uma igreja que se levanta, uma igreja que ora, mas ela anda, uma igreja que profetiza, mas ela marcha.